Mas eu queria deixar com os irmãos um texto, até para nossa consideração, e me impressiona que esse texto foi escrito num momento muito difícil da história daquela nação. Paulo está escrevendo para uma igreja que ficava em Roma, e na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, era um tempo difícil, por quê? Havia um império dominante, um império injusto, mas Paulo diz aos cristãos o seguinte, no capítulo 13, ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade e opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem, e receberás o louvor dela. Que nós possamos aplicar esse texto em nossa experiência de vida, crendo que Deus, que é soberano, Ele dirige a história, e Deus fará o melhor. No final, a vitória é do Senhor. Nessa manhã eu quero falar sobre essa relação de ser um cristão. Sabemos que o cristão é aquele que segue a Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, vou ler apenas o verso 24. Esse é um dos textos mais extraordinários sobre o ser um cristão. E é interessante que Jesus faz essa declaração depois da declaração de Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, falando sobre a igreja que estava nascendo, a partir não de Pedro, mas das palavras que Pedro estava a afirmar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui no verso 24, Jesus diz assim: Então, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser. Quero falar nessa manhã, nessa relação entre Cristo e cristãos, há uma questão básica: é preciso querer. Deus nos fez, irmãos, e nos fez, segundo a Bíblia, a sua imagem e semelhança. Entretanto, há algumas características que são humanas e outras que são divinas. Ser semelhante não significa ser igual. Nós, por exemplo, temos a capacidade semelhante a Deus, da inteligência. Todos os seres
vivos, nenhum se compara ao ser humano, a capacidade da inteligência. Mas uma coisa é a inteligência humana, que tem seus limites. Outra coisa é a inteligência divina, que, segundo a Bíblia, ela é insondável. Quem entendeu, diz a Bíblia, a mente do Senhor? Não há como entender a mente do Senhor. Até porque o Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele faz coisas que nós não conseguimos entender, por maior que seja a nossa capacidade de inteligência. Por exemplo, no que se refere a essa questão do poder. O homem é poderoso. E nós olhamos as coisas que o homem faz e vemos quanto poder o homem tem. Mas quando a Bíblia fala do poder do homem, ela diz que esse poder é limitado. Mas quando fala sobre o poder de Deus, ela diz que esse poder não tem limites. Por exemplo, o poder do homem é um poder concedido por Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre o poder do homem, usa a palavra dinamis, de onde vem dinamite, que significa um poder concedido por Deus. Mas quando fala sobre o poder de Deus, como Jesus diz, olha, todo poder me foi dado. Aí já não é mais aquela palavra na língua original, dinamis, mas a palavra é exousia, que significa um poder que existe acima de todos os poderes. O homem é semelhante, não igual. Mas é interessante quando se fala na questão da vontade, querer. A mesma palavra que é usada para Deus é usada para o homem. A palavra telos na língua grega, que significa querer, vontade. Então, na vontade que Deus colocou no homem, nem Deus impõe, nem Deus tem poder sobre a vontade humana. A questão da vontade, estudada pelas ciências conhecidas, elas são alguma coisa que nos faz refletir. Por exemplo, para a teologia, ter vontade é estar responsável pelos atos que nós praticamos. Ou seja, nós temos a vontade e o que nós praticamos com a nossa vontade, nós seremos responsabilizados. Deus nos fez assim. Deus não nos impõe a sua vontade. Tanto isso é fato que Jesus, o Senhor de todos, diante da cidade de Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas você não quis. Eu quis abençoar, eu quis restaurar, mas você não quis. De onde eu reforço o seguinte, se o homem não quiser, nem Deus há de mudar essa história. Então, para a teologia, a vontade é esta situação que nos torna responsável diante de Deus pelos nossos atos. Para os filósofos, todo homem é movido por vontade. Então, a vontade é algo que move o homem. O homem não faz nada sem vontade. E quando ele faz alguma coisa sem vontade, ele não faz bem. Ele não se realiza. A Bíblia, entretanto, ela vai definir isso de forma muito clara. Ela diz que Deus colocou vontade em nós, mas nós precisamos direcionar a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus, para que nós possamos experimentar a bênção da vida.
É isso que Paulo diz quando escreve também aos mesmos cristãos em Roma, dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, eu rogo, eu peço que vocês cheguem para Deus, para que vocês experimentem qual seja o quê? A boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Jesus então diz o seguinte: se alguém quiser, expressão aí, vontade, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, é preciso querer. Ser cristão é uma questão de vontade. E esse querer, primeiramente, é seguir a Jesus. Jesus sempre foi muito claro e contundente no seu encontro com aqueles que queriam segui-lo. Havia motivações outras pelas quais as pessoas seguiam a Jesus. Por exemplo, João capítulo 6, o Evangelho registra que uma multidão sem conta seguia Jesus porque ele estava multiplicando pães, porque ele estava multiplicando peixes. Mas depois que Jesus começa a falar sobre o que é ser um cristão, muita gente foi embora. E ele disse para aqueles que ficaram, poucos, vocês querem ir embora também? Pedro disse, olha, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós seguimos a Jesus a partir de uma experiência com Ele. Irmão, é preciso que cada um de nós avalie como foi a nossa experiência pessoal com Jesus. Não estou falando de seguir a igreja. Pessoas que seguem a igreja, mas não seguem a Jesus. Estou falando de uma experiência pessoal com Jesus. Aí alguém pode dizer, opa, o pastor disse que há pessoas que seguem a igreja, mas não seguem a Jesus, então não preciso estar na igreja. Nada disso eu estou falando, não. Estou falando o seguinte, quando você está na igreja, sem avaliar a sua experiência com Jesus, é possível que em algum momento a sua vontade vai ser a seguinte, eu não quero mais estar aqui. É possível. Porque o que move você não é a experiência com Jesus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quando alguém diz assim, eu sou cristão, mas eu não quero saber de igreja, tem que avaliar a sua experiência com Jesus. Sabe por quê? Porque quem criou a igreja foi Jesus. E se alguém se diz cristão e entende que a igreja não é importante, está dizendo na prática o seguinte, olha, eu sei mais do que Jesus. Ele criou a igreja, disse que a igreja ia existir, disse que a igreja era boa, mas não é tão boa assim não. Porque, afinal de contas, eu posso ter uma relação com ele sem igreja. Teoricamente sim, na prática não. Jesus disse, se alguém quiser. Veja que ele trabalha muito com essa questão de você querer. Tem uma experiência com Jesus. É preciso querer seguir a Jesus. É preciso segui-lo simplesmente por amor. Jesus questiona a sua igreja. Por exemplo, antes de voltar para o céu, ele reúne os seus discípulos, ele os recebe na praia, diz a Bíblia que ele os recebe, dando para eles uma refeição à base de peixe. Eu tenho curiosidade de pensar como era aquela refeição que Jesus ofereceu. E depois deles terem se alimentado, eles dizem o seguinte, eles estavam felizes, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, você me ama? Os irmãos percebem que 3 vezes ele diz isso para Pedro. Pedro havia negado 3 vezes, e agora 3 vezes ele diz, Pedro, você me ama? E na 3ª vez Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe tudo.
Não há nada escondido do Senhor. E o Senhor sabe quem sou eu. Mas apesar de tudo isso, Senhor, eu te amo. Meus irmãos, não se pode seguir a Jesus a não ser por amor. Nós não o seguimos por aquilo que Ele nos dá, embora Ele nos dê muitas coisas. Essa é uma pregação que não está baseada na Bíblia. Esta é uma fé que não se sustenta. Há muitas pessoas que dizem cristãs que seguem a Jesus por aquilo que Ele dá. E se de alguma forma Ele não der, não quero saber mais de Jesus. Não, isso não é amor. Seguir a Jesus é ter uma experiência com Ele, é segui-lo simplesmente por amor, aconteça o que acontecer. Às vezes nós cantamos algumas expressões que têm base bíblica e cantamos sem imaginar no que ela diz. Por exemplo, hoje nós cantamos uma canção aqui muito bonita, né? Eis o dono da minha vida, eu te seguirei, ou te servirei com o quê? Com alegria. Irmãos, isso é fácil de cantar? É. Não é? Agora, de viver é difícil, a não ser que haja esse amor a Jesus, de fato, em nosso coração. A escolha de segui-lo é voluntária. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Jesus diz, olha, se vocês quiserem. Se alguém está na obra do Senhor, ou pretende seguir ao Senhor, e julga ser isso um sacrifício, julga ser isso um peso, é melhor que não faça. Porque não é assim que se segue a Jesus. Então, queremos seguir a Jesus? Primeira coisa, é preciso querer. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim, e você tem que fazer para você, é o seguinte: eu quero seguir a Jesus? Eu quero mesmo? Agora Jesus aumenta a dose. Ele diz, olha, se você quiser vir, você quer vir após mim? Você quer ser um cristão? Você quer estar comprometido comigo? Então, existem algumas condições. Primeiro, é preciso querer o quê? Renunciar. Um ato da vontade. Você renuncia. Você entende que há coisas que você precisa renunciar. Por exemplo, é preciso renunciar e crucificar a carne. E quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre uma realidade, meus irmãos, que aqueles que estudam comportamento humano acham que não pode haver mudança. Jesus está falando de caráter cristão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, trabalha isso. Olha, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E ele ali trabalha no capítulo 5 quais são essas obras que têm que ser crucificadas. A maledicência. O que é maledicência? É falar mais do que deve falar. Falar mal das pessoas, fazer um juízo errado. Aliás, Jesus falou assim, não julgue para que você não seja o quê? Julgado. Porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Então, se alguém quer seguir a Jesus, é preciso renunciar. Sabe por quê, meus irmãos? A nossa carne. E quando a Bíblia fala de carne, fala de coisa que está longe de Deus, coisa que não agrada a Deus, ela vai numa direção completamente contrária àquelas realidades estabelecidas no reino de Deus, de misericórdia, de amor, de perdão. Não há lugar para isso na carne.
Então, se alguém quer vir a Jesus, tem que renunciar. É a vontade que faz renunciar. Eu renuncio. Então, toda vez que surge alguma coisa, opa, isso não é de Deus. E eu estou seguindo Jesus, eu tenho que renunciar. Não é me deleitar. A Bíblia nos convida a nos deleitar no Senhor, mas às vezes nós nos deleitamos na carne. E a Bíblia diz lá em Romanos 8:8 o seguinte: aqueles que estão na carne, Deus fica feliz com eles? O que diz a Bíblia? Não podem agradar a Deus. É preciso renunciar ao que há de mais forte em nós. O orgulho. É preciso ser humilde. Irmãos, humildade é uma necessidade fundamental para o discípulo de Jesus. Até porque os grandes problemas, recentemente falei sobre isso aqui, que existem de relação entre nós, seres humanos, vai procurar no fundo, a base está no orgulho. O texto que está aí, que eu queria que você lesse comigo, diz assim, vamos juntos. Nada façais, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Preste atenção na expressão que Paulo usa, por vanglória. O que é vanglória? É a glória do orgulho. É uma glória vazia. É a gente pensar que é o que não é. É a gente pensar que tem o que não tem. É a gente pensar que faz o que não faz. Então é preciso renunciar a isso, se queremos seguir a Jesus. Não há lugar para orgulho na vida de quem segue a Jesus. Não há lugar. Quantas vezes, meus irmãos, o orgulho nos afasta de Jesus? Porque, primeiro, nós cortamos nossa relação com Ele, né? O que diz a Bíblia? Deus faz o que com soberbo, com orgulhoso? Resiste. Corta a relação com Ele e corta a relação com nossos irmãos. Ou não é verdade isso? Eu sei que não acontece aqui na nossa igreja. Quem está me assistindo sabe que isso não acontece na Igreja da Glória. Mas às vezes, naquela relação mais íntima da família, o marido tem uma opinião, a esposa tem outra opinião. Então, o marido quer que a opinião dele prevaleça. E a esposa quer que a dela prevaleça. Aí o que acontece? Começa a surgir o quê? O orgulho. E aí, vamos fazer o seguinte, cada um fica com a sua opinião. E o que há? Afastamento. Por causa de quê? De orgulho. Se alguém quer seguir a Jesus, tem que renunciar a isso. Essa história de que, uma história antiga, claro, né, um adágio antigo, que as pessoas usavam muito no passado. Eu quero dizer para você que isso não era do meu tempo, era antes do meu tempo. E que as pessoas diziam o seguinte, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga. E o que mais? Quem pode completar? E uma boiada para não sair, né? Irmãos, isso daí é carne pura. Quem segue a Jesus não pode ter esse pensamento. Quem segue a Jesus não pode estar batendo o pé por orgulho em nada. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, é preciso querer vir a Ele, é preciso querer renunciar. Ser cristão é estar pronto a renunciar, é estar pronto a ceder, é olhar para Ele e ver como é que Ele fez. Por exemplo, as pessoas estavam ali indo diante de Jesus, humilhando Jesus. Pedro ficou revoltado com aquela guarda romana que vinha prender Jesus. Ele pega a espada e corta a orelha dos soldados. E Jesus diz, Pedro, não faz isso não, rapaz. Você acha que eu não teria condição de destruir esses camaradas todos?
Não faça isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não lute. Deixa comigo. Irmãos, quantas vezes nós lutamos orgulhosamente numa situação e nós não queremos ceder nem 1 milímetro. E dizemos, eu sigo a Jesus. Segue nada. Quem segue a Jesus, aprende uma coisa. Mesmo quando injuriado eu for, o que diz a Bíblia? Minha, ou seja, diz o Senhor, minha é a vingança. Eu vou agir. Não é do homem. Porque o homem não sabe fazer vingança. Quem sabe fazer vingança é Deus. Charles Swindoll, no livro sobre Moisés, trabalha essa questão muito interessante. Ele diz que Moisés, quando viu aquela confusão entre um hebreu e um egípcio, ele ficou indignado. Ele entrou naquela confusão, resolveu vingar-se do egípcio, o matou, enterrou aquele homem na areia do deserto. Meus irmãos, o deserto é um lugar onde não tem ninguém, mas alguém viu e contou para Faraó. A vingança de Moisés. Mas diz a Bíblia, Swindoll trabalha isso, nesse livro sobre Moisés, que quando Deus resolve acabar com o exército de Faraó, diz a Bíblia que entrou no mar 600.000 homens. E o Senhor fechou o mar e ninguém nunca mais viu nada. Ou seja, quem sabe fazer vingança é Deus, não é homem. Uma pessoa que segue a Jesus, ainda quando injuriada, ainda quando injustiçada, ela não deixa seu orgulho aflorar, mas ela depende de Deus. Sabe por quê? Deus faz tudo bem, na hora certa. Quer seguir a Jesus? Renuncie. Para seguir a Jesus também é preciso querer pagar o preço. Essa é a área que pouca gente quer. E se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Até para abrir um parênteses aqui, muita gente pensa o seguinte, bom, o que significa tomar a cruz? Às vezes você está numa situação complicada, né? Há pessoas que, embora crentes, né, às vezes fazem escolhas pela vontade, sempre pela vontade, erradas. Então, por exemplo, uma pessoa crente, aí casa com uma pessoa que é errada, às vezes até da igreja ou não, isso não importa, mas uma pessoa errada. Ela começa a pensar assim, meu Deus, que situação. Aí você diz, essa é minha cruz. Não é nada disso que a Bíblia está falando. A sua cruz não são pessoas, a sua cruz é você. A palavra cruz significa executar, execução, morte. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si, tome cada dia a sua cruz. Ou seja, mate aquilo que dentro de você impede você de seguir a Jesus. Por exemplo, disponha-se a obedecer Jesus incondicionalmente. É preciso obedecer. Jesus nos desafia a coisas tremendas, mas é a saída para a nossa vida. É a resposta cristã. Quem segue a Jesus tem que estar pronto a obedecer. Imagine, irmão, você ouvir falar que alguém falou mal de você. O que você vai fazer? Vai ficar feliz? Seja sincero, vai ficar feliz? Não. O que você vai fazer? Você vai rebater na mesma medida ou ainda maior. Ou não é isso que você faz? Mas o que Jesus falou? Se alguém fala mal de você, faça o quê? Bendizei aos que vos maldizem. Irmãos, isso não é humano, não. Por isso que é um preço alto a pagar.
Falou mal de você? Fale bem dessa pessoa. Olha, meus irmãos, isso... Você vai dizer, pastor, não aguento isso não. Mas Jesus mandou fazer isso. É o preço que você tem que pagar. Se alguém persegue você, Jesus falou o quê? Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Há pessoas que gostam de maltratar. Pessoas sádicas, têm prazer em maltratar. E às vezes, quando nós nos deparamos com essas pessoas, às vezes, por exemplo, no emprego, você tem um patrão, uma patroa que eu vou dizer. O que você vai fazer por essa pessoa? Jesus fala, e ore por ela. Mas orar como? Senhor, abençoa essa pessoa. Pastor, isso é demais. Não, isso é o preço para pagar. Sabe por quê? Porque se Deus abençoar essa pessoa, Ele vai abençoar. Deus vai mudar o coração dessa pessoa, porque Deus muda o seu coração primeiro. Irmão, quando eu oro por alguém, quando você ora por alguém que está desafiando você, Deus muda a sua visão em relação a essa pessoa. Experimente isso. Ore. Essa oração é com fé. Preciso ter atitude de fé. E essa fé é uma fé que sabe que Deus fará. Porque Deus prometeu. Só depois dessas coisas todas é que Jesus diz, olha, se você quer vir, você quer ser um cristão? Quero. Você vai precisar renunciar. Você vai precisar pagar o preço. E então você vai me seguir. Senão, você não pode ser meu discípulo. Não é fácil isso, irmãos. Para ninguém. Mas é possível, porque o Senhor nunca pediu nada que não fosse possível. Você quer seguir a Jesus? Eu queria que você pensasse nessa manhã com sinceridade aí no seu coração. É isso mesmo que acontece comigo? Possivelmente há situações na sua vida que você vai dizer o seguinte: eu preciso que Jesus me faça rever esse ponto. Ah, entendi. Eu preciso mudar nisso. Ah, clareou para mim. Eu não posso mais seguir a Jesus assim. Não seria abençoado. Não aceita Ele o meu serviço assim. Ele quer ser dono da minha vida.